Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo com vocês novamente. Agora eu vim aqui para poder fazer uma aula bem rapidinha com vocês sobre a classificação dos triângulos. Tudo bem? Vamos lá. Então, tenho duas maneiras de classificar os triângulos. Okay? Então, eu posso classificar os triângulos quanto aos lados, ou posso classificar também os triângulos quanto aos ângulos. Então, como que ficaria isso aí? Quanto aos lados, eu posso classificar ele, né? Quanto aos lados, então vamos pensar nos lados do triângulo. Se ele tiver três lados iguais, ele vai ter um determinado nome. Se ele tiver dois lados iguais, ou se ele tiver todos os lados diferentes, tudo bem? E a classificação quanto aos ângulos? Então ele tem, vamos pensar nos ângulos internos, tudo bem? Então ele tem três ângulos iguais. Nessa situação aqui ele vai ter dois ângulos iguais e um ângulo reto. E aqui ele vai ter todos os ângulos diferentes, tudo bem? Esse ângulo, embora esses dois ângulos sejam agudos, um é diferente do outro. Então como que fica isso? Então, ó, quanto ao lado. Então quando o triângulo tiver três, vamos pensar aqui, ó, três lados diferentes. Então aqui, ó, esse ângulo é diferente desse, que é diferente desse. O triângulo ele é chamado de escaleno, tudo bem? Quando ele tiver dois lados, ó, então esse é diferente desse e desse. Quando ele tiver dois lados iguais, então esse lado é igual a esse. É só diferente desse lado aqui, que esse lado é menor do que os outros dois. Então, quando ele tem dois lados iguais, o triângulo é chamado de isósceles. E quando o triângulo tiver três lados iguais, ó, esse é igual a esse, que é igual a esse, então ele é chamado de triângulo equilátero. Que significa equivalente, né? Então ele tem os três lados equivalentes, então ele chama triângulo equilátero. E quanto aos ângulos? Aos ângulos, quando ele tiver três ângulos diferentes, ele é chamado de acutângulo. Por que acutângulo? Faz a gente lembrar, né? Então ele tem os três ângulos, não só são diferentes, mas todos eles são menores do que 90 graus. Então todos eles formam ângulos agudos. Então, por isso que ele é chamado de acutângulo. No segundo caso aqui eu tenho o triângulo retângulo, é o triângulo um dos mais usados na matemática. Tá? Aqui é nele que se aplica o teorema de Pitágoras. Então a gente vai utilizar bastante ele na matemática. Então esse triângulo retângulo, ele sempre vai ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então é isso que ele diferencia dos demais. E o obtusângulo, ele vai ter um dos ângulos dele vai ser maior do que 90 graus, vai ser maior que o ângulo reto. Então olha lá, aqui eu tenho um ângulo de 140 graus. Por isso que ele é chamado de obtusângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Ele tem um ângulo obtuso, tudo bem? O que mais que a gente precisa saber? Bom, saber a soma, né, dos ângulos internos. É que olhar em algumas figuras geométricas, ó, a gente consegue analisar também os ângulos. Então, por exemplo, nos quadriláteros. Nos quadriláteros paralelepípedo, aqui eu vou ter que tipo de ângulo, né? Eu vou ter um ângulo de 90 graus, ou vou ter um ângulo maior do que 90 graus. E aqui, ó, tem um ângulo, isso aqui é um obtusângulo, aqui eu vou ter um ângulo agudo. Mas, ó, só pensar, um paralelogramo eu poderia dividir ele ao meio, né? Vou pegar aqui uma retinha aqui. Vamos desenhar um pouquinho. Então, se eu pegar e dividir ele ao meio, ó, aqui eu vou formar dois triângulos, apesar da minha reta ter ficado feia, né? Eu vou formar
dois ângulos, eu vou formar dois triângulos. Então esse triângulo aqui, ó, olha os ângulos como seriam formados. Teria um ângulo reto? Não, né? Que tipo de triângulo que eu teria? E no triângulo, ó, o triângulo retângulo, se eu cortar ele no meio, aqui ó, por que que ele vai ser um triângulo retângulo? Ele vai ter ó, dois ângulos basicamente iguais e um de 90 graus. Ah, quanto que vai medir esse ângulo aqui, professor? Ó, se eu dividir ele no meio, ele valia 90, então significa que ele vai valer, ele vai passar metade, então ele vai passar a ser 45 graus. Esse aqui é a mesma coisa. Então 45 mais 45 dá 90. 90 mais 90, 180 graus. Tudo bem? Bom, então nos retângulos, nas figuras nos quadriláteros, geralmente a soma interna dos ângulos é sempre de 360 graus. Tudo bem? Independente, aqui é claro que não tenho ângulos retos, mas vou ter um ângulo maior, um ângulo obtuso, e aqui um ângulo agudo. Então a soma dos dois, né, dos quatro ângulos aqui, vai dar 360 graus. Isso aqui para quadriláteros, tudo bem? Então qualquer quadrilátero, é a mesma coisa o quadrado, ó. Quadrado ele tem, isso aqui é um ângulo reto, ó. Então aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um ângulo reto e aqui um ângulo reto. Se eu somar, ó, aqui é 90, 90, 90, 90, 9 vezes 4, 36, então também dá 360 graus. E 90 vezes 4, tudo bem? Bom, e os triângulos? Já nos triângulos, a soma dos ângulos internos vai ser sempre 180. Gente, é só pensar, né? O quadrilátero é 360 graus. O triângulo é sempre metade de um quadrilátero. Por isso, então, a soma dos ângulos internos dele vai ser sempre, se eu somar esse ângulo interno, vai ser sempre 180 graus. Tudo bem? Então, espero ter ajudado vocês nessa aula simplificada aqui, bem rapidinha, e que vocês saiam bem aí nos conteúdos e possam utilizar essas regrinhas para a vida de vocês depois, tudo bem? Fica aqui o meu abraço. Até mais.